Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar, bastante coisa para a gente conversar, vamos falar bastante, é claro, sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu, segundo confronto da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco que terá mudanças na sua escalação, falamos isso no vídeo anterior. Vamos falar sobre o Sub-20 também, que jogou hoje e goleou pela Copa Rio. Falaremos sobre jogadores que estão aí na mira do Vasco, ou pelo menos estariam na mira do Vasco para o restante da temporada de 2024. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar falando aqui da KTO, a KTO que é parceira do canal Machão da Gama, e você pode dar os seus palpites no Campeonato Carioca lá na KTO, tá aparecendo o QR Code aqui no cantinho da sua tela, é só você apontar a sua câmera que você é direcionado ao site da KTO. Lá você utiliza o cupom MDG20 que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. O valor que você depositar, você ganha 20% a mais lá na KTO para você começar a se divertir. Lembrando que jogue com responsabilidade, hein? A KTO é parceira do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, hoje teremos a definição do primeiro finalista do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã. O jogo é hoje 9 horas da noite, um horáriozinho bem ruinzinho, Hoje, 9 da noite, Fla-Flu se enfrentam no Maracanã, valendo a primeira vaga para a final do Campeonato Estadual. Lembrando que o Flamengo venceu a primeira partida por 2-0 e o Flamengo ainda tem a vantagem, por ter terminado melhor na tabela de classificação. Então, para o Fluminense se classificar para a final do Campeonato Estadual, tem que vencer o Flamengo por 3 gols de diferença. Então, o Flamengo está aí com os 2 pés praticamente na final do Campeonato Carioca. O vencedor desse confronto, Fla-Flu, pega o vencedor do confronto de amanhã entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Falei o nome do Nova Iguaçu primeiro porque o Nova Iguaçu é o mandante no jogo de amanhã no Maracanã. Mas a gente sabe que só vai ter vascaíno no Maracanã. O Nova Iguaçu aproveitou essa oportunidade para poder fazer uma renda que com toda certeza vai ajudar e muito o Nova Iguaçu para o restante aí da temporada de 2024. O Vasco, inclusive, está ajudando o Nova Iguaçu em toda a logística de comercialização de ingresso, etc e tal. O Vasco estendeu a mão ali ao Nova Iguaçu, para ajudar na comercialização de ingressos. Eu vi muito torcedor do Flamengo falando, nossa, o Vasco está comercializando ingresso, o Vasco não é o mandante, não sei o quê. Cara, o Nova Iguaçu não tem uma tiqueteria com demanda, um site para receber 40 mil acessos simultâneos, para vender 60 mil ingressos. O Vasco já tem essa estrutura, Então o Vasco colocou essa estrutura à disposição do Nova Iguaçu e o Nova Iguaçu está utilizando a estrutura do Vasco para vender os ingressos para o jogo de amanhã. Até o momento, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Teremos aí mais de 60 mil torcedores do Maracanã, casa cheia, para empurrar o Vasco rumo a essa final do Campeonato Estadual. O treinador do Vasco, Ramon Dias, que na última entrevista coletiva prometeu a classificação do Vasco à final do campeonato, Disse que o torcedor vascaíno poderia ir ao Maracanã porque o Vasco iria conquistar a vaga para a final. E para cumprir essa promessa, Ramon Dias está fazendo algumas mudanças no time titular. Devemos ter Robert Rojas na lateral direita amanhã e devemos ter Praxedes também no meio-campo. 2 jogadores que são bastante contestados pelo torcedor vascaíno, mas que tem ali a confiança do treinador Ramon Dias. Ramon treinou o time nas 2 últimas atividades com Bruno Praxedes e Robert Rojas no time titular e dando adeus ao esquema de 3 zagueiros, aquele 3-5-2 que ele vinha utilizando. A provável escalação do Vasco para encarar o Nova Iguaçu amanhã é essa que eu vou te dizer agora. Léo Jardim no gol, nosso goleiro de seleção brasileira. Na direita, Robert Rojas. A zaga formada por João Vitor e Léo e Lucas Piton na lateral esquerda. No meio, de primeiro volante, Medel que vinha jogando de zagueiro,
vai de primeiro volante nessa partida. Ao lado dele vai jogar Galdames e Praxedes. Na frente, um pouquinho mais avançado, Dimitri Payet, nosso camisa 10. E o ataque será formado por Adson e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco amanhã, com algumas mudanças, né? A principal ali é a barração do Zé Gabriel, que realmente não fez uma boa partida no primeiro jogo. O Cleiton também, que estreou, mas enfim, não fez uma boa partida também. Não tô aqui falando que ele não presta, nada do tipo, mas enfim, até não tá adaptado totalmente ao Vasco da Gama. Também volta ao banco de reservas e o Vasco deve ir com essa escalação para o jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu. Lembrando que o Vasco precisa vencer. O Vasco precisa vencer esse jogo porque o empate classifica o Nova Iguaçu. Enfim, meus queridos, amanhã a gente tem que vencer para avançar para a final do campeonato estadual. Bom, uma informação agora aqui sobre o zagueiro Maicon. Maicon, que recentemente foi especulado aí no Vitória, né? Recebeu proposta, inclusive, do Vitória da Bahia, mas a coisa acabou não avançando. É um jogador que tem a confiança da comissão técnica. E bom, o zagueiro Maicon não participou do treino do Vasco no dia de hoje, né? Neste sábado no CT Moacir Barbosa. Depois da atividade de ontem, sexta-feira, o jogador foi liberado para poder ir ao interior de Minas Gerais, onde aconteceu o sepultamento de uma tia dele, que ele considerava como uma segunda mãe, que infelizmente veio a falecer. E o Maicon foi liberado, né, para, enfim, passar por esse momento familiar um pouco mais complicado. Viajou ao interior de Minas Gerais, porém, mesmo assim, ele vai para o jogo amanhã. Ele vai voltar para o Rio ainda hoje e estará à disposição para a semifinal do Campeonato Carioca. Vai estar no banco de reservas, né? Nesse momento ele é opção no banco, mas estará à disposição. De toda forma, fica aqui os nossos sentimentos, né, ao Maicon nesse momento complicado. Um abraço aí para ele, para toda a família, e que consigam o mais rápido possível, né, passarem por esse momento difícil. Bom, vamos falar de Sub-20 agora, porque hoje teve jogo do Sub-20 e o Vasco goleou a Portuguesa por 4-0 pela Copa Rio. Os gols do Vasco foram marcados por Estrela, João Vitor, Igor Toledo e Léo Jacó. O Vasco segue com 100% de aproveitamento na competição. E um fato muito importante, né, nesse Sub-20 hoje foi a volta do GB, que é um atacante que o Vasco deposita muita esperança, mas que sofreu uma grave lesão, né, no ano passado e agora está retornando aí, depois de um ano, né, se recuperando da lesão. Ele voltou a jogar e o jogador falou, né, à Vasco TV sobre essa sensação. Confira só. Estou muito feliz por estar de volta aos gramados. Era uma vontade imensa que eu estava de jogar. Aos poucos vou voltando ao ritmo de jogo, mas graças a Deus estou de volta e poder ajudar o Vasco. É muito importante para o grupo está bastante unido, treinando bastante, então cada jogo é uma final para a gente. Então é muito importante o time tomar gol e sair com saldo de gol grande. Então tá aí o GB, né? Que a gente deseja muita boa sorte para ele nesse retorno ao futebol. É um jogador que tem muito potencial e com toda certeza vai ser muito útil ao Vasco da Gama. Agora, para eu ir embora, duas rapidinhas aqui sobre o mercado da bola. A primeira sobre o meia Patrick, jogador lá do Atlético Mineiro, com passagem pelo São Paulo, Internacional. A informação é a seguinte: o Patrick não recebeu nenhuma proposta de clubes do Brasil até o momento. Nos últimos dias, o seu nome foi ligado ao Vasco da Gama e também ao Fluminense, mas não existe nada por ele até então, segundo uma fonte lá do Atlético Mineiro. Uma outra informação é sobre o atacante Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, que ontem até a gente trouxe informação, o jogador estaria sendo observado ali pela comissão técnica do Vasco. Mas uma atualização sobre isso é que, com a contratação do Cleiton, o Vasco não teria mais interesse na contratação do Carlinhos. O jogador realmente esteve em pauta no Vasco, mas com a contratação do Cleiton esfriou e não deve vir para o Vasco da Gama. Nesse momento o Vasco não tem interesse. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!